No capítulo de hoje, Zacarias irá nos transportar, através da sua profecia, para o fim dos tempos em um enredo empolgante. Mas atenção, não é ficção, é a própria palavra de Deus e ela se cumprirá. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. O capítulo começa com louvor ao grande poder de Deus como Criador. Ele dirige sua palavra ao seu povo, Israel, com foco em Jerusalém, a qual ele promete proteger e exaltar para que ela seja superior e a mais importante entre todas as demais nações. Deus usa várias vezes o termo naquele dia. A maioria dos estudiosos concorda que é uma referência ao dia do Senhor, o dia da ira e do julgamento de que os profetas tanto falaram. Mas a intenção de Zacarias, a princípio, era estimular os habitantes de Jerusalém através das boas notícias das bênçãos reservadas para o seu povo. O Senhor disse que, naquele dia, haverá um cerco e um ataque global à cidade de Jerusalém. Observe a ênfase em todos os povos e todas as nações, indicando que todos os exércitos do mundo estarão envolvidos nesse ataque. O interesse que as nações e os homens têm por Jerusalém tem muitas motivações e causas, mas Deus também expressa um interesse especial por Jerusalém através de toda a Escritura. Jerusalém é o local mais mencionado na Bíblia, mais de 800 vezes, sendo 40 vezes só no pequeno livro de Zacarias. Sem dúvida, existe algo especial em Jerusalém para Deus e o seu plano. Deus ordenou que orássemos pela paz de Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém para estabelecer ali o seu nome para sempre. Deus prometeu abençoar e proteger Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém como lugar onde Jesus Cristo, seu Filho, sofreria, morreria, seria sepultado, ressuscitaria dos mortos e ascenderia ao céu. Para descrever a situação de Jerusalém durante o cerco, o Senhor usou duas imagens, de um cálice e de uma pedra. O cálice é uma imagem bíblica conhecida para julgamento. Quando as nações atacarem Jerusalém, a princípio parecerá ter um sabor agradável, mas logo elas estarão cambaleantes e impotentes. A esperança dos gentios de destruir Jerusalém e toda a nação será frustrada, pois o Senhor fará dessa cidade uma pedra tão grande e pesada que não poderá ser movida. E se os exércitos inimigos tentarem removê-la, essa pedra os fará em pedaços. As nações virão contra Jerusalém com fúria, mas Deus a protegerá lutando contra os cavalos e seus cavaleiros. A fé e a coragem do povo de Jerusalém servirão de encorajamento para Judá também encher-se de coragem para a batalha. Deus colocará os chefes de Judá como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo, o que resultará num incêndio que se alastrará rapidamente, indicando a facilidade com que os inimigos de Jerusalém serão derrotados. Um quadro especialmente vívido é que o guerreiro mais fraco será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Essa é a mais elevada exaltação possível. O maior objetivo de Deus, ao livrar Israel dos seus inimigos, é mais do que sua preservação nacional. O mais importante para Deus é sua reconciliação espiritual, que depende tanto da graça divina quanto da contrição humana. Seu desejo é revelar-se a eles e estabelecer o tipo de relacionamento que foi impossível nos milênios anteriores por causa da incredulidade do povo. Portanto, parte desse grande derramamento de força e poder para defender Jerusalém será um derramamento do Espírito de graça e súplica. Deus se moverá no meio do seu povo e trará graça salvadora e oração de arrependimento.
À medida que Jerusalém for sobrenaturalmente defendida e o Espírito for derramado sobre a nação, eles se voltarão para Jesus e terão consciência de que rejeitaram o seu Messias e que também foram responsáveis pela sua crucificação. Com isso, eles abandonarão a confiança no pastor insensato e inútil e voltarão o seu foco para o bom pastor. Note que, quando entendemos o motivo que levou Jesus a morrer na cruz, somos atraídos a ele em contrição e arrependimento. Os judeus se voltarão para Jesus em arrependimento e crerão nele, lamentando por tê-lo rejeitado no passado. O perdão só é concedido ao pecador que crê no sacrifício de Cristo. Diante disso, eles farão um lamento profundo, como se fosse por um filho único, um primogênito, que naquela época era sinônimo de mais amado. Note a ordem do processo de arrependimento. Primeiro, olharão e depois chorarão. Um antigo teólogo fez uma bela observação ao dizer que os olhos foram feitos para pelo menos duas coisas. Primeiro para olhar e depois para chorar. O olho de quem olha para o Cristo transpassado é o olho que chora por ele. O arrependimento que virá sobre o povo de Israel naquele dia deixará a nação de luto. Será o cumprimento final do dia da expiação por seu maior pecado, rejeitar Jesus. Seu luto é comparado ao luto pela morte do rei Josias em Hadad-Rimon, no vale do Meguido. Ao usar essa frase, o profeta Zacarias evoca a memória do maior e mais traumático luto público da história de Judá. O luto pela morte do piedoso rei Josias tornou-se o padrão de referência para uma tristeza incomparável. Zacarias menciona todas as famílias de Israel pranteando. Isso incluirá a nobreza, a família da casa de Davi, os profetas, a família da casa de Natã, e os sacerdotes, a família da casa de Levi. A expressão todas as outras famílias inclui o restante do povo de Israel. Será um tempo de arrependimento nacional profundo e sincero, como nunca se viu antes. Essa conversão em massa do povo de Israel é algo fantástico para nós cristãos, porque melhor do que herdar a boa terra que o Senhor deu aos seus pais por uma aliança, é saber que eles serão convertidos à fé em nosso Senhor Jesus Cristo e verão nele a casa de Davi restaurada ao trono de Israel. E no próximo capítulo, as profecias de Zacarias se concentram na restauração da santidade em Israel por meio de uma purificação radical do pecado, e também na profecia que aponta diretamente para o sofrimento do Messias. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.